Amigas e amigos, neste bloco do programa Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo aqui duas pessoas que vão tratar de assuntos super importantes, principalmente na questão da área econômica. Uma pessoa já é conhecida, nosso parceiro nosso aqui do programa, o professor Saul, consultor de empresas, tem trazido maravilhosas informações. E a outra pessoa é a primeira vez que está chegando no nosso programa e que seja a primeira de muitas vezes. Vamos apresentar aqui o senhor Rogério de Moraes Bon. Vou falar rapidamente que o Rogério de Moraes Bon tem um currículo maravilhoso. Eu vou sintetizar. Rogério de Moraes Bon, é Bon, né? Bon é de origem alemã. Alemão. Então, o Rogério, ele é da empresa Tempus, a empresa é de consultoria e negócios, mas ele é conselheiro do Conselho Federal de Administração, ou seja, é uma pessoa que tem, assim, bastante conhecimento da área administrativa e principalmente das áreas que dizem respeito às normas de resolução, as normas legais. Isso é muito importante para nós, para o telespectador. Rogério já foi vice-presidente do Conselho Regional nosso aqui de Administração, né, Rogério? Aqui no Rio Grande do Sul. Aqui do Rio Grande do Sul. É professor universitário, tem livros editados, são 7 livros? 7 livros. 7 livros editados. Professor universitário, já falei, e também, no setor privado, foi vice-presidente do Sicredi. Então, assim, sucintamente, falando, né, apresentando o Rogério, né, nós já sabemos com quem estamos falando. Né? Não precisa dar o carteiraço. Rogério? Sabe com quem está falando? É com o Rogério. Muito bem. Saul, o Rogério está trazendo informações bastante importantes, principalmente nessa questão que agora a gente está vivenciando, que é a pandemia. Né? E essa pandemia está trazendo expectativas, vamos dizer assim, um pouco até incertas, né? Porque nós ainda estamos vivenciando uma situação totalmente nova, Rogério. O que tu vês assim, em relação à administração das empresas, num futuro próximo que eu digo assim, tão logo acabe essa situação do coronavírus? Bom, muito obrigado pelo convite para estar aqui conversando com vocês. A grande questão que nós temos hoje, o grande desafio que nós temos nesse momento é superar essa situação tão complexa. E aí a gente tem 2 pontos que me parecem muito relevantes. Primeiro ponto é que nós precisamos ter um trabalho agora de suportar o momento. Porque nós, enquanto empresários, nós temos uma preocupação em pagar as contas, em pagar os nossos fornecedores, em pagar os nossos funcionários. Ninguém está esquecendo o lado da saúde. Mas a saúde, a gente precisa colocar a máscara quando sai, a gente precisa ter o distanciamento social, aquela coisa toda. Mas eu preciso pagar o meu funcionário, eu preciso pagar o meu parceiro. Só que se eu só fizer isso, a pandemia vai passar daqui a 2 meses, 3 meses, 4 meses, e eu posso chegar lá no final sem fôlego para sobreviver. A minha empresa não ter fôlego. Por quê? Alguém vai ter ocupado o meu espaço, eu vou estar fazendo as mesmas coisas que eu já fazia. Então, eu não posso abrir mão, nesse momento, de pensar em alternativas diferentes, buscar caminhos diferentes, inovar. Então, essa é a questão que a gente está discutindo em todos os âmbitos, que a gente tem conversado com clientes, que a gente tem conversado lá no Conselho Federal. Olha, é momento de incentivar as empresas, não é a se reinventar, esquece tudo que eu fiz, não. É buscar alternativas agora. Olha, estou parado pensando na pandemia, pensando nas questões que estão aqui, mas ao mesmo tempo olhando para frente e pensando assim, quando as atividades econômicas retomarem num nível mais normal, a gente precisa ter produtos diferenciados, precisa ter um perfil diferente para atender o nosso cliente. Se nós não fizermos isso, algum concorrente vai fazer e vai ocupar o nosso espaço. E aí não vai adiantar nada a gente sobreviver à pandemia e morrer na praia ali na frente. Aliás, Rogério, o Saul tem comentado muito conosco essa questão comportamental, justamente dentro desta lógica de reinvenção, dentro dessa lógica de que as situações vão ter que ser um pouco mais diferenciadas, tem que ser mais inovadoras, até porque alguém vai descobrir primeiro esse caminho, então tem que correr na frente. Essa lógica, ela está bem sintonizada com o que disse o Rogério, Saul? Sim, logicamente, né? Rogério, muito bom estar aqui contigo, né? Eu e o Rogério fomos colegas de faculdade. Anteontem, né? Anteontem. Faz pouco tempo. E depois nós fizemos uma missão para a Alemanha e Holanda. Sim, também. Vocês fizeram várias viagens ao exterior juntos, né? O Rogério, ele tem essa
prerrogativa, né, de organizar missões e tal pelo mundo. Isso é importante falar, Saul, essa estrada do Rogério com a visão do exterior, porque a gente, quando fala muito assim, ele é presidente, foi vice-presidente, etc. Tal, a gente regionaliza muito dentro do nosso território, mas a gente tem que ter uma visão também para fora, e o Rogério tem essa visão, não é? Sim, eu tive o privilégio de aprender muito com ele com relação às questões de abrir mais a cabeça, aquela questão assim que o Philip Kotler fala, né? Pensar globalmente e agir localmente, né? Então, realmente, essa visão é muito, muito importante. Mas a gente, neste período de pandemia, nós estamos vivendo um período de desconstrução e nós desconstruímos vários projetos e agora nós temos que reconstruir esses projetos. Então, o que o Rogério fala é que tem muita sabedoria, né? E não podemos perder a motivação, a automotivação de continuar na estrada aí, né? Isso passa, nós vamos sair meio, como se diz aqui no Sul, né, com o toquinho da espada, mas vamos continuar lutando, né, para que a coisa siga, para que a nossa empresa siga, para que as questões todo o bom empresário ele tem orgulho de pagar as contas em dia, de pagar os seus tributos, de fazer a coisa correta. E isso também está mexendo um pouco com a moral das pessoas, né? Poxa, como é que eu vou fazer? Como é que eu não vou fazer e tal? Eu posso dizer assim, ó, a minha inadimplência na minha empresa, ela foi muito maior agora do que em abril, viu? Muito maior agora do que em abril. E eu posso dizer assim, ó, talvez, e aí começa a cobrar, começa a fazer esse trabalho de cobrança e tudo mais. Como será que vai ser em junho? Né? Será que o cliente vai pagar os honorários? Como é que vai ser isso, né? Então, é aquilo que eu sempre falo. A casa incendiou. Bom, desconstruiu várias coisas. Agora nós estamos na cinza. A gente não sabe se não vai pegar fogo de novo por causa desse frio que está vindo aqui no sul e tal, como é que vai reagir e tal. Bom, agora temos que tirar a cinza de casa. Depois que tirar a cinza de casa, temos que reconstruir outra casa, com novos projetos, novas ideias, numa outra economia, né, numa outra situação que não se sabe ainda como vai estar. Né? Então, e até, Rogério, eu queria saber, assim, como que o Conselho Federal, em Brasília, né, como é que ele está vendo isso, como é que ele está agindo, seria importante. Se tu não fizesse essa pergunta, eu ia fazer para o Rogério, porque é justamente o que eu estava pensando, o que o Conselho está orientando, né, o que está pensando em relação a essas colocações que fizesse. Muito bom, Saul. Duas questões são bem relevantes aí nesse momento. Uma delas é que foi feita uma pesquisa com empresários do Brasil inteiro, feito pelo Conselho Federal de Administração, onde ficou demonstrado uma coisa que é óbvia, mas uma coisa é a gente achar, outra coisa é ter uma pesquisa que demonstra. Né? 75% a 80% das empresas afirmaram que têm de severos a gravíssimos problemas de caixa. Então, isso é um Qual ponto... Qual é o percentual, desculpa? 75% a 80% das empresas pesquisadas. Tá? Muito grande. A imensa maioria, algo acima dos 80% das micro e pequenas empresas estavam apresentando um risco, apresentando um risco concreto de não conseguir, no próximo mês, pagar as suas contas. Então, isso são fatos assim, muito importantes. Então, a alternativa de se conseguir caminhos para pagar as contas é fundamental. Mas um outro caminho que a gente precisa buscar é o caminho de enxergar novas parcerias. Então, quando a gente tem dentro de um conselho, como o Conselho Federal, que tem 500 mil representados no Brasil, né, a possibilidade de criar redes, de criar pontes, me parece que é um ponto bastante importante. Porque o pequeno, às vezes, ele fica isolado, ele fica na sua empresa, ele fica tentando fazer as coisas por si e, através dos conselhos profissionais, através de associações, de sindicatos, existe essa condição de rede. Então, o Conselho Federal está favorecendo a aproximação entre os profissionais da administração, entre as empresas vinculadas ao ambiente da administração, de modo que possa haver conversa, que possa haver troca de boas práticas, onde sejam apresentadas soluções que um faz, soluções que o outro faz e que possam servir para todos. Então, isso é importante. Rogério, eu tenho uma pergunta que eu quero te fazer, que eu acho que é importante até para o nosso empresariado, para os nossos empreendedores. A China está tendo uma certa rejeição em função dessa situação. Quer dizer, criou um clima de desconfiança. O próprio secretário americano Mike Pompeo está colocando isso de forma muito clara, etc. Tem muitos países retirando os investimentos da China, retirando as indústrias da China. O próprio Japão declarou isso abertamente, publicamente. Quer dizer, o Brasil, a meu juízo, seria a bola da vez. Vamos ver primeiro se tu concorda com isso. Quer dizer, nós temos bastante recursos humanos, materiais, etc., para sermos a bola da vez. Tá?
Tu achas que isso aí realmente é possível, que a gente venha a atrair esses investidores também, não só os nossos aqui, né? A colocar os seus recursos, etc., mas atrair também investidores externos? Um dos grandes investidores do mundo hoje é a China. A China, ela recebeu muito investimento e hoje ela está muito capitalizada, seja as empresas chinesas, os bancos chineses, como o governo chinês. Então, a China é hoje um dos grandes investidores na África, na América Latina e em diversos lugares, inclusive nos Estados Unidos. Inclusive, o filme que ganhou o Oscar desse ano retrata uma empresa chinesa que comprou uma planta abandonada dos Estados Unidos, que era General Motors, e a empresa chinesa foi lá e comprou. Então tem essa realidade. Eu percebo que a China tem uma condição de resiliência, mesmo que seja retirado o investimento deles, eles têm uma condição de resiliência, porque eles vão dizer o seguinte: olha, eu tenho condições de produzir isso, tu não tens indústria para produzir isso. É o caso das máscaras. Onde é que estavam sendo produzidos os respiradores, as máscaras, todas essas questões? Basicamente era na China. Porque houve uma política equivocada de muitos países, o Brasil inclusive, de desindustrialização. Foi mandado para a China porque é mais barato. Então, pode haver um movimento reverso de reindustrialização numa escala maior do Brasil, por exemplo? Pode. Curto prazo, não acredito. Não acredito. Até porque o que pode acontecer com mais certeza é o refortalecimento de algumas economias mais sólidas, como é o caso da Alemanha. Nós estivemos na Alemanha, eu e o Saul, algum tempo atrás, o Saul esteve novamente lá, e a gente vê uma pujança que é muito além do que a gente tem aqui. Se eu não me engano, Rogério, a China tem 10% da energia elétrica da Alemanha. Acho que nós fizemos uma missão numa usina lá, né? Então, imagina, a China domina 10% de toda a energia da Alemanha. E está comprando muita matriz energética aqui no nosso país, né? Para quê? Imagina, quem domina a questão energética, domina o estratégico. Minha pergunta, Saul, tu que és consultor de várias empresas, tá? Tu achas que nós teríamos condições de atrair empreendedores para o Brasil com o nosso custo do Brasil tão diferenciado, tão elevado em relação ao custo chinês? Principalmente o trabalhista, né? Atrair investimentos, no caso. Investidores, né? Olha, o Brasil precisa fazer o tema de casa agora, né? Ele precisa entender a posição dele no mundo novamente. Então, nós temos que nos enxergar, limpar essa cinza toda e ver onde é que a gente está, para depois começar a pensar numa situação. O problema está muito anterior a isso, né? É aquela situação assim, ó, eu não estou recebendo, eu preciso pagar os meus funcionários, eu vou pegar uma linha de crédito, vou postergar para 12 meses, vou pegar uma carência, vou postergar para 12 meses, mas como é que vai ser daqui a 12 meses? Qual é o modelo de negócio que eu vou ter? Né? No caso dos fast food, vai ser delivery, eu vou poder abrir o salão. Eu abrindo o salão e colocando pessoas, eu tiro meus funcionários que o governo está pagando o salário e puxo a responsabilidade para mim, mas será que eu vou ter movimento? Eu acho que é isso ainda, né, que está pegando muito no nosso empresariado. Acho que pensar em questões externas ainda não é o momento. Conversando com um parceiro lá de Minas Gerais, top de linha, ele dizendo assim, eu não sei ainda o que nós vamos fazer, nós estamos olhando o mundo, e é um dos líderes, no caso do Brasil, na área dele, estamos vendo o que está acontecendo no mundo para tomar nossa posição. Então, imagina. Né? Então, todo mundo está querendo saber. Abril, muito diferente de maio vai ser diferente de junho. A nossa tarefa é abrir, ver as notícias, ver quais são as posições que vão ser tomadas e ter uma estratégia, né, para poder sair disso de uma maneira melhor do que entrou, o que é o grande desafio. Rogério, nós estamos nos encaminhando para o final deste bloco. Tá? Eu gostaria só de ouvir a tua opinião em relação a, basicamente, isto que o Saul falou, não é? Dessa expectativa, desta formatação nova que a gente poderá seguir, e a tua mensagem final aqui para os nossos telespectadores. A mensagem que eu trago é que é um momento de transformação. A gente não pode enxergar uma desesperança, a gente não pode enxergar uma incerteza que nos consuma. É um momento de repensar, é um momento de olhar como é que nós podemos fazer o que nós estamos fazendo melhor. O que nós podemos transformar na nossa empresa, na nossa vida, naquelas nossas atitudes, para que nos favoreça nesse momento e para que daqui a alguns meses, quando houver uma retomada mais
intensa das atividades, a gente possa ter condições de ser melhor. Essa é a mensagem. Não é momento de desistir, o momento é de seguir. Muito bem. Rogério, muito obrigado pela tua presença. Nós vamos te convidar muito mais vezes aqui, né, Saul? Muito obrigado. Muito obrigado, Saul, por ter trazido o Rogério. Tá? Obrigado, Saul. E, Saul, tu é da casa, não é? Então, continue sempre conosco. Telespectadores, obrigado pela audiência.